Em períodos de crise financeira e sanitária como a que enfrentamos, ter uma reserva pode trazer o fôlego necessário para manter a rotina e garantir as necessidades da família enquanto se encontra uma solução. Mas fazer um planejamento financeiro envolve todos os membros da família, organização e disciplina. Este é o assunto da entrevista de hoje com a educadora financeira Cíntia Sena. E o desafio é grande. Como planejar e pensar em uma reserva em meio à crise, queda de renda e desemprego? Geralmente a gente começa a pensar sobre isso, pensar sobre dinheiro, quando a gente está numa situação que mais a gente precisa dele. O ideal seria a gente pensar naquele momento que a gente está com dinheiro, vamos dizer assim, sobrando, né? Ele não está fazendo tanta falta, a gente está vivendo dia a dia. Como isso não aconteceu para a maioria das famílias, elas se viram até surpreendidas com a crise, que já vai bater mais de um ano que a gente está nessa situação. Então é um momento, sim, que a gente deve e precisa reunir a família, ou seja, cada família, cada célula, cada componente é necessário e importante, porque não vai adiantar apenas um fazer o movimento e os outros estarem totalmente desalinhados, porque realmente não vai funcionar. Então é necessário, entender como que está a situação da família hoje, o que é possível fazer do que tem ainda ou não de entrada de recursos, para que ela possa, primeiro ponto, ver o que dá para ser diminuído dos gastos, principalmente porque o padrão de vida mudou totalmente, para que ela possa, sim, começar a reservar o mínimo que for, para dar um outro fôlego. E a gente tem, a reserva nos ajuda muito a esticar um pouquinho os outros meses, para que a gente possa tomar melhores decisões de maneira mais racional do que emocional. E Cíntia, esse planejamento financeiro familiar, ele passa necessariamente, então, pelo corte de gastos. E onde cortar, já que muita coisa já foi decidida nesse sentido, muito já foi tirado das contas? Geralmente a gente pensa assim, num primeiro momento, no corte de gastos. A gente tem dois patamares que são importantes. Um deles, a gente olhar o que a gente chama o nosso custo de vida, ou seja, aonde que está indo o meu dinheiro? Geralmente, a maioria das famílias não sabe para onde vai o recurso financeiro. Então, a gente precisa, o primeiro ponto, enxergar para onde está indo, ver aquilo que a gente já fez, sim, de redução, e principalmente olhar aquelas contas fixas que a gente consegue sim trabalhar nelas, negociar, diminuir, às vezes um plano, um pacote que eu consiga reduzir, até melhorar e aproveitar às vezes algumas promoções. Então o ponto é olhar o que eu já tenho hoje, que eu posso até manter e com preço, o custo menor. Num segundo movimento, eu vou olhar o que a gente está necessitando neste momento, quais são as prioridades, e a gente elenca pelo menos 3: saúde, que é principal nesse momento que a gente está vivendo, educação e alimentação. Tudo que for além disso é um momento para a gente deixar um pouquinho guardado para um outro estágio. Quais são os planos, os sonhos dessa família? O que ela quer realizar, principalmente a gente já pensando quando essa pandemia acabar, para que ela tenha uma motivação, um propósito de não apenas guardar um recurso financeiro, pensando aí numa urgência, numa necessidade, mas principalmente ela saber que tudo que a gente fizer aqui em família, a gente vai salvar um recurso e destinar para aquilo que a gente quer, seja uma viagem, seja algum item que a criança, os pais estão precisando, e a criança vai ser motivada por isso, ela não vai ser motivada por corte de despesas. Então a gente precisa ter esse ponto e atenção, e aí fica muito mais fácil. E é preciso aprender a falar com naturalidade sobre dinheiro no nosso cotidiano. Exatamente, o dinheiro faz parte da nossa vida. Existe ainda esse tabu, né? Não posso falar quanto eu ganho, como que eu gasto, mas se a gente for pensar, ele faz parte desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. Então a gente tem que saber lidar com essa ferramenta, que é um instrumento que nos possibilita fazer trocas, né? O escambo de algo que eu quero com outro, eu troco o meu tempo, minha hora, e tá tudo certo. O que a gente precisa é o que eu vou fazer com
com esse recurso financeiro? Aonde eu vou canalizar? E quando eu coloco isso, que o dinheiro não é o fim, ele é só um meio para aquilo que eu vim realizar aqui, para aqueles propósitos ideais, fica mais fácil. Cíntia Sena, muito obrigada pelas dicas, uma ótima tarde para você e até a próxima. Até mais e que todos possam realizar aí seus desejos.